Imagina só, um tempo sem iPhones, sem carros, antes mesmo do Império Romano. Uma viagem de volta no tempo, lá para 3500 a.C., para uma terra entre os rios Tigre e Eufrates. Esse berço fértil, a Mesopotâmia, viu nascer a civilização suméria. Os sumérios foram pioneiros, os inventores de muitas coisas que a gente nem questiona hoje em dia. Foram os arquitetos das primeiras cidades do mundo, os artesãos das primeiras palavras escritas. Mas calma lá, os sumérios não eram um grupo único, e sim várias cidades-estado, cada uma com seu deus ou deusa protetor, seu próprio líder e seu território. Apesar das diferenças, essas cidades-estado tinham em comum a cultura, a língua e a visão de mundo. A vida nas cidades sumérias era agitada e complexa, muito diferente das sociedades nômades de caçadores-coletores que vieram antes. Os sumérios eram agricultores habilidosos, que usavam irrigação para cultivar coisas como cevada e trigo. E não paravam por aí. Eram comerciantes talentosos, navegando rios em barcos cheios de tecidos, cerâmica e metais preciosos, rumo a terras distantes. Essa civilização vibrante floresceu por mais de 2000 anos, deixando um legado que até hoje impressiona e intriga. Uma das coisas mais incríveis que os sumérios fizeram foi inventar a escrita. Imagina um mundo sem livros, sem e-mail, sem nenhuma listinha de compras. Era assim antes dos sumérios criarem a escrita cuneiforme. O nome cuneiforme vem das marcas em forma de cunha, feitas em tabletes de argila úmida, com um tipo de caneta feita de junco. Essas marcas, que no começo eram desenhos, foram mudando até virarem símbolos de sílabas e sons. Essa inovação permitiu que os sumérios registrassem sua história, leis e literatura pela primeira vez. A gente deve muito aos sumérios por essa invenção e tanto. Sem a esperteza deles, a gente entenderia muito menos de história, literatura e até da nossa própria civilização. Imagina só, no horizonte das cidades sumérias, estruturas gigantescas chamadas zigurates dominavam a paisagem. Eram pirâmides enormes, com degraus que pareciam tocar o céu, e no topo, templos dedicados aos deuses. Essas construções imponentes não eram só lugares de adoração, não. Serviam também como centros de aprendizado e administração. Os zigurates eram uma conexão física e simbólica entre a terra e o céu. E por falar em céu, os sumérios eram observadores atentos da noite, registrando meticulosamente os movimentos das estrelas e dos planetas. Desenvolveram um sistema de astronomia avançado, identificando constelações e até prevendo eclipses. As observações e cálculos deles abriram caminho para avanços na astronomia e matemática que influenciariam civilizações do mundo antigo. A mitologia e a religião estavam presentes em todos os aspectos da vida dos sumérios. Seu panteão era cheio de deuses e deusas, cada um ligado a elementos da natureza, comportamentos humanos e ao cosmos. Eles acreditavam que essas divindades influenciavam diretamente suas vidas, para o bem e para o mal. Os sumérios expressavam suas crenças e medos através de narrativas ricas, passadas de geração em geração. Uma das obras mais importantes da literatura suméria é a Epopeia de Gilgamesh. Esse poema épico conta a história da busca de um rei lendário pela imortalidade, explorando temas como amizade, perda e o significado da vida. A Epopeia de Gilgamesh, preservada em tabletes de argila, oferece uma janela para as crenças sumérias sobre a morte, a vida após a morte e a condição humana.
Seus temas ainda ressoam com os leitores de hoje, conectando o mundo antigo ao moderno. A natureza enigmática da civilização suméria gerou várias teorias e especulações. Uma delas diz que os sumérios foram visitados por seres extraterrestres, os Anunnaki. Quem acredita nessa teoria aponta para a astronomia e tecnologia avançadas dos sumérios, como prova de que eles teriam recebido ajuda de visitantes alienígenas. Apesar de interessante, a teoria dos antigos astronautas não tem evidências concretas. Os estudiosos defendem que as conquistas sumérias, embora impressionantes, podem ser explicadas pela inteligência humana e intercâmbio cultural. Mesmo assim, a hipótese dos Anunnaki continua a fascinar as pessoas, inspirando livros, documentários e debates sobre a possibilidade de contato com alienígenas no passado. Mesmo desaparecendo há milênios, os sumérios deixaram uma marca indelével na história. Suas invenções, da escrita à roda, se espalharam pelo mundo antigo, lançando as bases para civilizações futuras. Os impérios babilônico e assírio, que floresceram na Mesopotâmia após o declínio dos sumérios, herdaram e desenvolveram o conhecimento e as tradições sumérias. A influência suméria chega até nós. Nossos sistemas de contagem do tempo, com a hora de 60 minutos e o dia de 24 horas, têm raízes na matemática suméria. Os conceitos de lei, governo e planejamento urbano, tão importantes no mundo atual, foram explorados e desenvolvidos pela primeira vez nas cidades-estado da Suméria. Os arqueólogos continuam a fazer novas descobertas nas areias da Mesopotâmia, revelando os mistérios da civilização suméria. Escavações revelaram ruínas de palácios grandiosos, selos cilíndricos complexos e milhares de tabletes de argila com inscrições cuneiformes. Cada novo artefato encontrado é como uma peça de um quebra-cabeça, ajudando a entender a vida, as crenças e as motivações desse povo enigmático. Tecnologias modernas, como o radar de penetração no solo e a análise de DNA, estão fornecendo aos arqueólogos ferramentas poderosas para investigar o passado sumério. Essas ferramentas permitem que os pesquisadores vejam abaixo da superfície, mapeando cidades antigas e analisando restos mortais para saber mais sobre a saúde, dieta e estruturas sociais dos sumérios. A civilização suméria, apesar de sua antiguidade, continua a exercer um fascínio enorme sobre nós. Talvez seja a idade dessa civilização, o fato de terem sido pioneiros em tantas áreas, que nos cativa. Ou talvez seja o poder duradouro de seus mitos e lendas, histórias que ainda ressoam com nossos medos e aspirações mais profundas. Os sumérios, com seu conhecimento avançado e crenças enigmáticas, nos lembram da vastidão da história e do poder duradouro da curiosidade humana. Eles nos desafiam a confrontar o desconhecido, a questionar nosso lugar no cosmos e a nos maravilhar com a engenhosidade e a resiliência de nossos ancestrais. A civilização suméria, embora extinta há muito tempo, continua a nos sussurrar através dos milênios. Sua história é uma prova do poder da engenhosidade humana, do fascínio pelo desconhecido e do impacto profundo que culturas, há muito desaparecidas, podem ter em nosso mundo. À medida que continuamos a desvendar seus segredos, os sumérios nos desafiam a expandir nossa compreensão da história, a questionar nossas suposições sobre o passado e a apreciar a rica tapeçaria da civilização humana.